ouvir bastante de Deus, né? Amém. Hoje é o último domingo, amém? Amém. Quem está se preparando para 2021? Amém. Quem está se preparando para 2021? Amém. Amém. Você sabia que 2020 foi o melhor ano para você? Amém. Quem sabia, diga amém. Amém. Para mim foi o melhor, porque eu estou viva aqui, até hoje, é 26, né? 27. Eu estou viva. Então 2020 foi muito bom para mim, amém? Evangelho de Mateus. Não, eu falei Marcos? Evangelho de Mateus, perdão. Entendeu? Eu vou ler no NVI, tá? Não, King James, perdão. Evangelho de Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 36. Evangelho de Mateus, palavra de Jesus para nós. Capítulo 26, versículo 36 ao 41. Quem não trouxe tua palavra, a Bíblia pode estar acompanhando com a gente. Se tem algo diferente, é só cada versão, amém? Capítulo 26, versículo 36 fala assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Está vendo, meu irmão? Jesus também fica triste, ficava angustiado. Não só eu não, né? 38. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando, dizendo: Ó meu Pai, se é possível, faça-se de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando aos seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudeste vigiar comigo nem uma só hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Amém. Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Sonda nossos corações, ó Deus, e que o Senhor venha preparar-nos, ó Deus, para receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nesta noite. Crendo que o Senhor vai mostrar o tamanho do seu amor por nós através da palavra. E eu creio, Senhor Deus, que nós vamos sair daqui mais firmes e mais fortes para a glória do teu nome. Porque tudo que vem do Senhor é bom e perfeito e agradável. E eu creio, Pai, que essa palavra está vindo do céu para a minha vida e para a tua igreja, no nome de Jesus. Toma este lugar, Espírito Santo, que não seja mais eu, mas conduz conforme a tua vontade. Porque só o Senhor conhece cada um que veio aqui neste lugar. E o Senhor conhece e sabe o quanto nós necessitamos todos os dias de receber do Senhor. Nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Já rendo graças a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra revelada em nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar com alegria no coração. Aleluia. Nós lemos aqui, né, meu irmão, só que já estava chegando a hora de Jesus ser crucificado, ser entregue, porque a gente já sabe que Jesus já estava sentindo. Quem de nós não sente quando alguma coisa está chegando e não é boa? Eu sinto longe, já está vindo um friozinho, acho que já está vindo a chuva. Então assim, se nós prestarmos atenção, a gente sempre sente quando algo vai acontecer com nós. E não era diferente de Jesus. Jesus já sabia que estava vindo para ele. E Jesus já sabia que estava próximo, já estava chegando a hora. Que ele vai orar no Getsêmani e leva consigo, né, os mais chegados dele, Pedro, né, e os filhos de Zebedeu. E o que mais me chamou a atenção aqui, meu querido, foi no versículo 38. Que Jesus, ele falou, chamou Pedro e os filhos de Zebedeu, chamou mais para um canto e falou assim: eu quero orar. Mas o que eu achei mais importante, Jesus falou assim: ó, ficai aqui comigo,
com ele? Por que Jesus chamou para vigiar com ele? Vem cá, vigia aqui comigo. Jesus não falou assim, ó, meus companheiros de oração, vamos lá orar comigo. Jesus falou o quê? Fica aqui e vigia comigo. E nós lemos e a palavra fala que quando Jesus resolveu se afastar só um pouquinho, não sei porquê, talvez ele não queria que os amigos ouvissem a oração dele. Mas Jesus se afastou um pouquinho e foi orar. E quando voltou, os amigos dele estavam dormindo. E por 3 vezes Jesus fez isso. E quando voltou, eles estavam dormindo. E eu coloquei um tema nessa mensagem. E o tema dessa mensagem é oração é a arma do cristão. Mas essa frase não é minha. Eu não sou muito fã dela. Vocês nunca viram eu falando isso? Eu já vi eu falando assim. A oração é a arma do cristão. Eu vejo tanto crente, tanto pastor pregando e falando isso. Pastor, a senhora é contra isso? Não, não sou contra nada. Porque se Deus falou para ele, pensou para falar que não, mas Deus nunca falou para mim que é uma arma. Cadê os militares? Arma é bom, melhor. Arma é para dar carinho, amor, trazer alegria, paz. Cadê o militar? Oi, militar. Oi, militar. Oi, eita, tá cheio de militar hoje. Arma traz alegria e paz. A oração é a arma do cristão. O cristão vai orar e vai matar. Primeiro, eu gosto mais do que eu vou orar, Senhor. Apresento com a minha arma o irmão Ribeiro. Faz tudo o que tu quer, Senhor. Quiser matar a vida dele, não. Ó, Senhor, mas eu estou pedindo, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não precisa matar o Ribeiro, não. Mas eu só estou pedindo para o Senhor com a minha arma. Não sei se está certo, se está errado. Amém, irmão? Cada um que gosta dessa frase fica com ela. Eu coloquei porque eu comecei a analisar esses dias uma pastora que estava pregando e ela confirmou a oração é a arma do cristão. E na hora eu pensei, deixa eu revelar alguma coisa aqui. Amém? Eu peguei a revelação do Espírito Santo. Amém? Estou com medo já? Não. Não estou aqui para matar ninguém. Aleluia. Aí, quando Jesus chamou os discípulos para vigiar com ele, eles não quiseram vigiar. Talvez Jesus tivesse falado, vamos orar. Eles poderiam ter ido. Sabe muitas vezes quando você chama alguém para orar com você? Ele quer ouvir a sua oração. Quer saber o que você está falando com o Pai. Jesus fala, chamava para ir, mas depois ele dá um jeitinho de esquivar, no dois dias, e falar sozinho com o Pai. Eu comecei a ler. Daí o Espírito Santo me ministrou para trazer para a igreja hoje, no 41. Quando Jesus fala assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos, meu querido, que o nosso espírito está pronto. Nós sabemos que o nosso espírito volta para Deus. Mas você sabe se a sua alma vai voltar para Deus? Quando Jesus fala que a sua alma está fraca, você precisa o quê? Cuidar de quem está fraco. Quem está fraco, quando alguém está fraco em casa, a gente já quer dar um mingau, um paral, um negócio mais forte, né? Não faz mocotó, não, se anima, você não pode ficar fraco. Então Jesus fala, olha, o seu espírito está pronto, você vai voltar, o seu espírito vai voltar para nós, aqui lá em cima. Vai voltar para o Pai, foi Ele que te deu. Mas a sua alma, ela não está pronta, você precisa cuidar dela todos os dias. Ei, a sua alma é você que tem que cuidar, não é Deus. Os seus sentimentos, as suas vontades, o seu coraçãozinho, que muitas vezes ele nos engana, o meu coraçãozinho, nós precisamos cuidar dele todos os dias. Porque o meu espírito, eu não preciso cuidar dele, já está com o dono. É dele. Agora o que ele deu para nós cuidar, é necessário, e é dever nosso cuidar dele todos os dias. Amém? Então Jesus fala assim, vigiai e orai. Aí eu falei assim, tá, o Senhor mandou orar, não foi? Mas antes ele mandou o quê? Aí eu peguei a frase
frase que todo mundo fala, né? Eu falei, eu não falo, mas vou aproveitar a frase que todo mundo fala, que é uma arma do cristão. Amém? Eu falei assim, então se Deus deu como arma para nós, Deus não poderia mandar a gente numa guerra sem proteção nenhuma. Amém? A tropa de choque quando passa lá na televisão, né? Quem é que vem na frente deles? Vem alguma coisa, quando os policiais saem na rua, eles botam alguma coisa? Colete. Você não vê ninguém para uma guerra sem proteção nenhuma, somente com a sua arma. Eita! Glória a Deus. Você já viu algum policial, alguma turma de choque, FBI, sei lá o que, muitos filmes que eu assisto que eu nunca vi ao vivo? Vocês já viram eles só com a arma? Levanta a mão. Não, pastora, a senhora está errada, porque eu já vi sim. Eu já vi um touro, que quando ele volta, ele já bota no caixão. Então vamos supor que essa frase veio de Deus para nós, que a arma do cristão é a oração, amém? Eu estou voltando, não estou jogando fora essa frase de nenhum pastor, ninguém que prega, nenhum cristão, não estou jogando fora, amém? Mas se essa frase vem de Deus, Ele não ia mandar você sozinho para a guerra, sem mandar nenhum escudo. Mas Jesus deu um escudo para mim e para você. E a gente leu no versículo 41. A gente leu porque Jesus, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Ele não mandou você ir guerrear com ninguém sem se proteger, meu querido. Qual que é a proteção que Jesus deu para nós nesse versículo? Jesus mandou nós ir para a guerra, mas Ele mandou a gente ir preparado com o escudo, e o escudo do crente é vigiar. Ei, você já levou tanto tiro, né? Que está esquecendo o escudo? Eita! Nossa, bem que o pastor pregou quinta-feira e falou assim: eu estou aqui parecendo a pastora, ninguém dá uma aleluia. O pastor falou isso, o pastor me usou para dizer como é difícil ficar no culto pregando e ninguém dá uma aleluia. Eu fico feliz quando não dá ninguém, dá uma aleluia, glória a Deus. Eu sei que você está recebendo, porque Deus tem cuidado de nós. Sabe, quando você pega uma arma para você guerrear e você não se prepara com algo que vai te proteger, você vai morrer. Você pode não morrer na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, mas você vai morrer. E Jesus, Ele é o nosso irmão, Ele cuida de nós. E quando Ele falou assim, você ora, pega a arma, meu querido, vá, meu irmão, pegue a arma. Mas não esqueça do principal, não esqueça do escudo. Eu já vi, não sei se você já viu, a turma de choque, eles põem o escudo atrás e vem com a arma na frente. Quem já viu isso? Levanta a mão. Quando eles vão jogar aquela bomba de borracha, não tem? Eu vejo eles botando o escudo atrás e a arma na frente. Só eu que vi, vocês não viram, né? Porque não existe, não é assim. E nós não estamos fazendo o que Jesus mandou, nós estamos colocando o nosso escudo atrás. Aí nós não usamos nosso escudo, aí nós só usamos a arma e ainda vamos para a guerra que não é nossa. Aí você quer sair de lá vivo, cheiroso, bonito. Como você vai sair de uma guerra que não é sua? Sem proteção nenhuma. E ainda vai falar que foi o dono que mandou. Foi Deus que mandou. Ele é meu dono, Ele cuida, você vai morrer. E quando você chegar lá no céu, Ele vai falar assim: meu filho, porque você está aqui? Meu filho, você tinha 50 anos para viver lá embaixo, você tinha tanta coisa para fazer, porque você chegou? Ai, pai, o Senhor mandou eu ir para a guerra, e eu fui porque eu sou corajoso. Ele falou: claro que eu mandei. Você usou o escudo que eu mandei? Meu Deus, eu quero correr daqui. Não é fácil. Eu fiquei a tarde inteira, eu não conseguia
Meu irmão, ou você vai na verdade, usa a palavra, ou você não usa. Pastor, hoje é o último domingo do ano. Eu queria uma palavra de vida. Essa é a palavra de vida para você. Essa é uma palavra para você entrar em 2021 numa vida nova. Sabendo que Deus está cuidando de você, que você não precisa estar morrendo todos os dias. Meu Deus, vai ter tanto crente que morre todos os dias. Uma hora está viva, hoje eu estou viva, amanhã eu estou morta, mas segunda-feira eu não estou viva. Aí terça eu já morro, aí quarta eu já vivo, aí quinta eu já morro. Ué. Eu não vejo um pai que preparou a gente para isso. Eu não vejo um noivo que preparou uma noiva para estar caindo toda hora, ficando toda arranhada, e depois ele olhar e dizer, ei, minha noiva, não tem. Não existe, gente. Eu falei para o pastor, não queria gravar não, mas se eu vou gravar. Eu quero assistir isso todos os dias, toda hora. Amém. Irmão, toda segunda-feira, quando eu prego, no domingo eu assisto minha pregação na segunda-feira cedinho. Sabe? Porque tem mais para Deus revelar para mim. Amém. E você pode entrar em 2021 com mente nova. Você pode entrar em 2021 com a mente restaurada, porque ainda há tempo. Quantos dias para encerrar o ano? Quantos dias? Vamos lá, povo. Tem que contar nos dedos. 4 dias. 4 dias você ainda tem muito chão para fazer muito. Porque Deus está te dando esses dias para você. Para você renovar a mente, porque se você entrar em 2021 lutando sem o seu escudo, você vai morrer. Aí como você vai viver o novo de Deus? Quem morreu hoje vai viver o novo de Deus amanhã? Se você morrer todos os dias, meu irmão, você não vai viver o novo de Deus. Pastora, mas a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Está lá escrito. Está bem escrito. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. E se não fosse ela, eu e você não estaria aqui, meu querido. Mas eu prefiro estar com a palavra do próprio Jesus. Vigia e ora. Sabe, quando você gasta tempo só com oração e não vigia, Satanás está preparando os escudos dele para quando você vir com a sua arma, ele já está pronto. Porque a Bíblia diz que o reino das trevas são mais prudentes que o da luz. Nós precisamos inverter isso, meu querido, nós somos a luz. Amém. Nós precisamos inverter isso, nosso papel de cristão aqui na terra, nós vamos inverter esse papel. Nós que temos que ser mais prudentes. Para quando o diabo vir o nosso adversário, nós ficarmos de pé, firme e forte. Para que ele saia correndo, ele corre por 7 caminhos, ele entra por um, mas quando ele sai correndo, sai por 7. Aparece mais 6 caminhos para ele correr desesperado. É, desse jeito. Mas para ele correr, você vai ter que botar ele para correr. Amém? Pastor, não era isso que eu queria ouvir, nem eu queria falar. Aleluia. Eu fui olhar para que serve a arma. A arma não serve muita coisa, não. A arma só tem a função básica de ferir, magoar, maltratar, matar outras pessoas, tirar a vida. Ou deixar de cama deficiente. Você rouba. A arma rouba a alegria, a vida de alguém. Pastora, mas a minha oração não é assim. Sabe que tem oração que a gente ora, que nós estamos fazendo oração de feiticeiro, oração de juiz, oração que Deus pega, Deus pega, Deus pega. E Deus ouve, porque eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus purinho. E lá no céu Deus já está resolvendo. Sabe que muitas vezes rouba a nossa oração no meio do caminho? O ladrão. O ladrão, ele vem e rouba a sua oração, porque não serviu para chegar no céu, serviu para chegar nas mãos dele. Uma certa vez eu fiz uma oração assim, quando eu não tinha entendimento. E eu estava tão triste, tão magoada com uma pessoa,
Eu falei assim, Deus, que a sua justiça, que eu aprendia antigamente, que a justiça de Deus era para matar o povo, deixar o povo doente. E uma vez eu fiz uma oração dessa de justiça, justiça de Satanás, porque Deus não quer a justiça dele desse jeito. A justiça de Deus é amor. Ele te restaura na justiça dele. Ele não te joga no lamaçal, no calabouço. E eu fiz essa oração, achando que eu era tão santa, tão pura. Eu fiz uma oração à noite, e quando foi no outro dia, essa pessoa sofreu um acidente de carro e ficou deficiente até hoje. E você não sabe o quanto eu fiquei mal com tudo isso, muitos e muito tempo. Pastora, mas foi Deus, Ele é justiça, não, meu querido. Alguém pegou essa oração no meio do caminho. As potestades que trabalham antes de chegar no céu dos céus. Existem 3 céus até chegar no céu do céu. No lugar do Santo do Santo, meu querido, tem muitas testemunhas querendo pegar a sua oração e transformar naquilo que você desejou no seu coração. Porque as suas palavras, minhas palavras, podem ser uma palavra de amor, como a gente acha que é. Mas a Bíblia fala que só Deus conhece a intenção do nosso coração. Nós precisamos cuidar como cristão. Qual a oração que nós estamos fazendo? Qual a oração que nós estamos fazendo? Pastora, eu oro no levantar um defunto. Mas Jesus falou que se a gente orar, Ele levantava. Pastor, mas se eu orar para Deus tratar com o irmão, Deus trata. Jesus mandou a gente orar para Deus tratar com alguém. Jesus orou quantas vezes para dizer assim, eu vou orar com fulano e vai tratar, vai pegar ele. Jesus não fez isso nenhuma vez. Jesus falou, Pai, esquece eles, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Mas a gente tem direito de dizer mais do que Jesus e fazer oração diferente. Por isso que nós precisamos saber qual a oração que está chegando no céu. Qual a oração que está sendo espalhada pelo meio do caminho. E está acontecendo. Pastor, eu não queria ouvir isso, eu também não queria, meu querido. Eu não sei porquê. Mas Deus quer ensinar nós. Para que nós venhamos aprender a orar como convém. E Jesus deixa o escudo para nós. Amém? Jesus deixou o escudo para mim, para você, para a gente vigiar todo o tempo. E Ele fala para nós, seja simples como a pomba, seja prudente como a serpente. Você não vê as serpentes por aí, correndo para cima e para baixo, querendo pegar o povo. Mesmo que você esteja no meio do mato, você não vê elas te procurando, deixa eu achar ele para me pegar ele. Amém? Seja prudente. Use a sua arma. Efésios 6,10 fala que nós temos as armaduras espirituais. Não é por acaso que foi deixadas as armaduras espirituais para nós usarmos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Ele estava falando assim, olha, se revista contra os dias maus. Ei, nós somos de Cristo, mas você precisa se revestir. Nós precisamos estar revestidos quando vir os dias maus. Amém? E nós estamos perdendo tanta guerra. Nós estamos perdendo tanta coisa que Deus mandou a gente fazer, porque a gente não está indo preparado. A gente está indo de qualquer jeito, porque a gente acha que o meu eu vai fazer tudo. Pastora, quando eu oro, eu saio rodopiando, eu sou cheia de Deus. Um dia eu fui orar por uma pessoa, e quando eu coloquei, o pastor falou assim, você ora. Quando eu levantei minha mão, a pessoa caiu falando em línguas e mistérios, rodopiando igual o pai da igreja. Eu falei assim, demônio do engano, em nome de Jesus, sai dela. Precisamos saber, discernimento do Espírito, para saber quando é Deus falando, quando é o Espírito Santo ministrando sobre nós. Não vá correr atrás de qualquer vento. O vento leva a folha para onde quer. Nós não fomos chamados para ser levados por qualquer vento. O Senhor falou assim, olha,
é todo cheio de Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Espírito Santo. Pastor, por que está revelando lá? Porque a igreja busca, porque eu sou igreja, eu busco, porque você é igreja, tem que buscar. Se eu não busco, eu não vou receber. Então Deus leva você para o lugar certo, porque Deus conhece o coração e sabe que é o pastor certo para cuidar de você. Deus coloca você no lugar de uma pastora doida, que vai falar assim, Deus me botou aqui. Primeiro, que pastora não está na Bíblia. Segundo, porque essa pastora é meio doida. Ei, Deus colocou, porque sabe que você precisa de uma pastora doida para falar para você. Porque através da pastora doida, que não tem juízo, que fala o que Deus manda, você vai para o céu. Ei, nós somos chamados para levar você para o céu, meu querido. Você é a noiva. E o noivo quer você bem bonita e cheirosa. No casamento, a gente quer passar o dia inteiro se embelezando para o noivo à noite. Nós somos a noiva de Cristo. E a qualquer momento ele pode bater na porta. Você tem que estar arrumado. Amém. Isaías 5,13. A palavra do Senhor nos fala uma palavra para nós. Poderia estar falando que você ganhar um carro do ano, né? Mas você está ganhando mais do que o carro do ano nessa noite. Isaías 5,13. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Se secará, né? De sede. Mas olha o que fala aqui, Isaías: levado cativo por falta de sabedoria. Você vai ser preso por Satanás quando você não ouve a verdade. E sabe quando lá no Evangelho de João 10,10 que Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir? Ele fala do pastor e fala do mercenário, meu irmão. Esse ladrão, esse que vai te fazer você cativo, é aqueles líderes que não te falam a verdade. É aqueles que querem carregar você de qualquer jeito. Porque o que importa é o seu dizimar e o seu ofertar. Esses são os ladrões que Jesus fala. A gente pensa que é Satanás, não é Satanás não. Se você for lendo no começo, Jesus está falando dos mercenários. Ele é o bom pastor. Os mercenários, eles não dão uma vida pelas ovelhas. O pastor sim. Muitos estão cativos porque não estão aprendendo a verdade. Aí depois vem Oséias lá para frente. Deus vem e fala de novo. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Deixa eu ler aqui no meu, que é na parte B. Coloquei aqui na outra versão, ele vem. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, Isaías fala que o meu povo, Deus fala que o meu povo estão sendo levados cativos por falta de entendimento. Lá na frente, Oséias vem, Deus fala, lá em Oséias que fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quantas pessoas de Deus que são cristãos e estão mortos dentro da igreja? Nós precisamos acordar. É a verdade liberta, eu sou a verdade, Jesus fala. E Jesus veio para nos libertar, nós já somos libertos. Amém. Então, meu irmão, nós precisamos entender o que a palavra fala para nós nessa noite. Deus quer te tirar você deste cativeiro que Satanás te colocou.
Sabe coisas que você aprendeu há tantos anos atrás, meu querido, que você só ouviu, mas não teve coragem de chegar em casa com os bereanos e estudar e ver o que é que Jesus estava falando? Nós precisamos saber o que é que a Bíblia diz. E nós estamos sendo destruídos por falta de entendimento, de sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. E Ele já está dentro de mim e de você, Ele já revela todos os dias. Basta apenas você dar ouvido para a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, meu querido, e não vai nos deixar confundidos. Amém. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele veio com o propósito de cuidar de mim e de você até Jesus buscar a igreja. Então, por mais que você tenha passado por qualquer situação, o Espírito Santo continua dentro de você. Porque Ele veio para cuidar de você. Ele veio cuidar de mim e de você. Ele veio nos tirar do cativeiro de Satanás, no cativeiro de pregadores que não falam a verdade porque tem medo da ovelha ir embora. Sabe, se você for embora, o lobo está te esperando lá fora. Aí não tem aquele tático que eu vou buscar esse copo de estômago, eu prefiro ficar dentro. Eu prefiro ficar dentro. Porque aqui dentro o pastor pode quebrar a sua perninha, mas depois ele vem e passa um gelinho, vai cuidando, bota um gessozinho, tá dando remedinho de dor para você, daqui a pouco você está correndo, falando que ama o pastor. Mas se você for lá fora, você pode não ter vez de viver de novo. Você pode chegar lá no direto na boca do outro. O nosso Senhor, Ele tem vida nova, vida para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem vida nova. Aleluia. Nós precisamos saber orar, nós precisamos saber vigiar. Nós precisamos saber o que apresentar para Deus. Pastor, eu não sei mais falar para Deus, não falo nada. Fala, Senhor Pai, eu não sei falar mais não. Nessa situação eu não sei falar. Fala em mistério, vai falar em línguas. Vai fortalecer seu espírito e deixa que o Senhor resolve para você. Mas não chegue lá falando qualquer coisa. Tem gente que quer falar uma coisa tão bonita para Deus. Sabe aquele filho que vem rodeando para pedir um presente? Quem já fez isso com os pais? Levanta a mão. E a gente chega, né? Pai, mãe, fala meu filho. Sabe? E Jesus fala, Deus fala assim, já sei. Vamos meu filho, fala logo. Mas deixa quieto, não vou falar mais não. Aí Deus fala, vem. Era hoje que você ia levar sua vitória. Você não teve coragem de falar, mas eu já sabia. Peça para o Espírito Santo te ensinar como orar. Seja vigilante em tudo que você vai apresentar diante do Senhor. Tem hora que eu não oro nada, eu só choro. Uma vez me falaram que choro é fraqueza. Eu falei, o seu choro, porque o meu não é fraqueza. O meu, dentro de mim, ele traz refrigério. Ele bota para fora a comida mal, boa comida, daqui a pouco eu estou sarada. Tem situações na minha vida, meu querido, quando você me vê chorando, eu estou tomando, sabe o que? Uma sorrisada, estou tomando água com gás, estou tomando chá de bolo e botando para fora o que fez mal. Eu prefiro chorar. Pode me chamar para chorar chorando, eu sou. Mas eu sei que me faz bem. E se eu sei que me faz bem, eu vou chorar. Estou nem aí que acha que chorar não é bonito para pastor. Você é forte, chora, mas eu choro. Eu fico aliviada. Eu fico aliviada. Então, chega diante do Senhor e só chora. Deus, olha, aquela mulher ali, aquela minha irmã, eu sou de Deus, ela é de Deus, pastor, mas pega ela. Aí ele fala, eu vou pegar ela e você, vou botar no colo. E vou te ensinar, filha, do começo de novo, como eu ensinei que era para fazer. E tem mais, para de pegar a briga que não é sua. Meu querido, eu falo isso sempre. E eu estava assistindo uma pregação, eu estava lendo um livro, e o pastor falava no livro assim, que ele foi para o ministério, e Deus mandou ele pregar 10 semanas a mesma palavra. Desde quando eu repito aqui, eu falei, Senhor, será que eu não tenho mais o que falar? Aí o pastor falou assim, aí disse que 10 semanas, todo culto, a
Aquele pastor pregava a mesma coisa. Diz que fizeram uma reunião, vamos tirar esse pastor para fora, que ele não é de Deus, ele nem estuda, quer falar a mesma coisa. Aí ele falou que chamaram na reunião os líderes da igreja, os fariseus da igreja, né, os que sabem tudo, que é mais cheio de Deus, chamaram o pastor, botaram ele no meio. Pastor, nós vamos te tirar da igreja. Por quê? Porque você foi enviado aqui para pregar, o Senhor está pregando 10 semanas a mesma coisa, todo culto. Quem quer saber a resposta que ele deu? Qual o pastor fala? Vocês querem saber a resposta que ele deu? Eu continuo pregando, porque eu não vi diferença nenhuma em você. E eu sou um pastor, que Deus trabalha dentro de mim assim. Se eu ver diferença na igreja, eu mudo o sermão, senão eu continuo pregando 10 anos a mesma coisa. Aí eu achava que eu acho que eu estava fora, mas eu não estou fora não, acho que eu estou dentro de novo. Eu falo sempre, vou continuar falando, para de pegar briga que não é sua. Para de estar orando por pessoas que Deus não mandou você orar há 5, 6 anos, Deus não mandou. Pastor, mas eu sou cheia de Deus, eu tenho um chamado de oração, ore para outras coisas. Deixe que faça para todas as coisas, tem outra pessoa que precisa da sua oração. Porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muitos trazer efeitos. Você só ora uma vez e agradece. E o resto é com Deus. Mas se você ficar orando 5 meses, 2 semanas, 1 mês, 2 anos, 5 anos e não viu o resultado, a sua oração está fazendo efeito, então você não é justo? Tem alguma coisa errada, porque Deus não ouve minha oração, ou então aqui embaixo eu tenho que arrumar alguma coisa aqui embaixo. Não, meu querido, você não está errado, está em pecado. Você já entregou para quem vai consertar o negócio. Você não precisa arrumar um ventilador se você não sabe, para alguém que sabe arrumar. Você entrega lá e vai embora. Você fala assim, que dia que eu posso buscar? Você já entrega e já dá graças ao Senhor, já parte para outro, porque Deus tem outras pessoas para você orar. E você está ali morrendo e brigando para aquela pessoa, e Deus falando, eu já ouvi. Eu já estou trabalhando, mas não é você que vai mudar, sou eu que vou mudar a pessoa. Muitas vezes nós queremos transformar pessoas e nós não fomos chamados para transformar ninguém. Pastor, eu venho para Jesus, eu levo para a igreja e fulano sai por causa de fulano. Você foi chamado só para trazer, quem tem que cuidar é o pastor, não é você. Está ali não sei não. A gente traz porque nós somos evangelistas, nós somos chamados para trazer as pessoas a Deus. Quando você ganha alguém que traz para o Senhor Jesus, você diz, pastor, se vira, a obrigação é sua. E você vai atrás de mais, e mais, e mais, e mais. Mas você está perdendo o seu tempo de cristão orando e cuidando de uma pessoa só, e Deus não mandou você cuidar. Deus não mandou você perder tempo. Deus já levantou um pastor para cuidar. Aí vem a sua vida financeira ruim. Aí vem o seu casamento arrebentado. Aí vem as suas finanças quebradas. Aí vem confusão na casa. Você fala assim, Deus, eu não estou fazendo a sua vontade. Você está pegando briga que não é sua. Você não está indo com o seu escudo, vigiando. Você está com a arma matando todo mundo sem eu mandar você matar. Ai, meu querido, a gente vai reclamar com Deus uma coisa que a gente pode estar lá na frente. Eu sempre costumo falar isso. Deus te chamou para você ir para os Estados Unidos. Você ainda não chegou nem em Del Meio governo. Porque você quer fazer o papel de Deus. E o papel de Deus nem eu nem você faz. Eu já fiz muito papel de Deus aqui na terra. Eu me arrebentei. Um dia eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu era ali de mulher, cuidava das mulheres, um monte de mulher. Pastor, tem uma família ali, os bichinhos, coitadinha, está morrendo, não sei o quê. Pastor, não dou conta mais, eu estou trazendo para o senhor. Sabe o que o pastor falou para mim? Larga a mão, eu já entreguei para Deus. Eu fiquei com a raiva do pastor. Eu fui chorando para cá, cheguei em casa, uma quando ela estou conversando, meu pastor, não é de Deus não, meu pastor, meu amor. Ele mandou largar os irmãos, os bichinhos. Os bichinhos estão morrendo, que tipo de pastor é esse? Eu fui chamado para cuidar, para dar vida. Sabe o que eu fiz? Como muitas vezes eu e você faz, fui lá e fui cuidar. Imagina o que aconteceu.
aquelas pessoas foram restauradas. E a minha vida foi arrebentada. Porque eu estava mexendo no que Deus não mandou mexer. Não era de mim, da minha ossada, não era problema meu, era problema. Deus chamou o pastor para cuidar. E eu cuidei, botei o povo no prumo e fiquei toda feliz, me achando que eu tinha feito alguma coisa. Aí depois eu cheguei toda feliz com o pastor aqui está toda pronta a família, me achando. O pastor disse, pois é, minha querida, as consequências vêm. Eu não entendia muito não, porque eu era muito religiosa, não vi nada dessas coisas. Eu comecei a ver quando eu deixei de ser religiosa. E eu ouvi a palavra e vi a verdade. Meu irmão, não deu um mês. Eu entrei num problema tão sério na vida. E eu da igreja, fiel na igreja. Pergunta para o pastor, eu não faltava um culto de oração madrugada, eu não faltava nada na igreja. Eu era, se eu fosse botar nota em mim, eu era uma mulher 10 diante de Deus na igreja. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso saber até onde eu tenho que chegar. Eu preciso entender para que Deus me chamou. Deus me chamou só para ligar o homem a Ele e pronto. As demais coisas serão acrescentadas. Deus faz. Glória a Deus. Viva o que Deus preparou para você. Deus preparou o evangelho lindo. Sabe por que está pesado? Você está carregando o peso que não é seu. Para de carregar o que Deus não mandou. Você carregar porque Deus te deu um fardo leve. O seu fardo é leve, a sua vida é linda diante de Deus, o seu ministério é lindo. Ele não é pesado, porque Deus não dá nada pesado. Deus dá o que a gente pode suportar. Mas está pesado porque você está pegando o que não é seu. Seja obediente a Deus, ao Espírito Santo e ao profeta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tinha nada disso para falar, mas eu falei, Deus, fale o que o Senhor quiser. Romanos 8,37, o apóstolo Paulo fala assim, ó. Que nós já somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo fala que nós já somos mais do que vencedores. Mas Jesus vem lá em Mateus 6,34 e fala assim, ó. Basta o seu dia o seu próprio mal. Nós somos mais do que vencedores, mas todos os dias nós temos um mal para vencer. Rejeitar, vigiar e orar. Eu não estou aqui falando para você deixar de orar. Eu estou falando para você vigiar primeiro. Buscar em Deus primeiro. E você vai ter o seu ministério lindo nessa terra. E você vai ganhar aquelas pessoas que Deus preparou para você ganhar. E você vai ter uma família linda. E a sua casa vai ser próspera. E tudo que você tiver vai ser transbordante para aqueles que estão em volta de você. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor derrama a bênção sobre nós, ela tem que transbordar naqueles que estão em volta. Aí você vive uma vida de escassez. A sua família vive uma vida de escassez. Você vai falar com Deus. Deus, a sua palavra está mentindo. Ela não fala que o Senhor tem uma vida abundante para mim. Deus fala, tem uma vida abundante, mas você ainda não caiu a ficha do que é uma vida abundante. Pergunta para Deus qual a vida abundante que Ele preparou para você, meu querido. Entre 2021, perguntando para Deus qual a vida abundante que Ele preparou para você. Entre falando assim, Deus, qual a vida abundante que o Senhor preparou para mim? Porque se vir para mim, vai ser transbordante para a minha casa e a minha geração. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Versículo 41 fala que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne está fraca. Cuide no que está dando de comida para a sua carne. Tem uns anabolizantes muito bom aí, que deixa todo mundo forte, musculoso. Mas vai lá na frente e vai ter as consequências. Tem anabolizantes que deixam os homens bonitão, malhadão, né? As mulheres falando, uau, que cara lindo. É só anabolizante, chega pra lá, todo bonitão. Aí vê, você toma, né, Ribeiro? Se você tomar, vai ter consequência depois. Renan, você toma, Renan? Anabolizante, tem consequências depois, você sabe, né? Isso. Então, o anabolizante que você está dando para a sua alma hoje, vai ter a consequência amanhã. Não sei o que é, mas Deus está nos restaurando para o novo dele em 2021. Aleluia.
Sabe por que Deus cuidou de você e vai cuidar? Você não vai morrer da pandemia, em nome de Jesus. Você não vai morrer da pandemia. Você crê que você não vai morrer? Amém. Você não vai morrer de pandemia do inferno nenhuma. Você não vai morrer de Covid-19, porque o que Deus tem para você é muito mais do que Satanás preparou para você. Eu creio. Se prepare para o novo de Deus, renova sua mente todos os dias. Amém. 1 Coríntios 10, 12 fala assim, ó. Assim aquele que se julga estar firme, cuide-se para não cair. Aleluia. Meu pastor sempre fala, a nossa vida é uma roda gigante. Olha, eu estou em cima, outra hora eu posso estar embaixo. Olha, eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Nossa vida é assim. Mas nós precisamos saber que lá em cima nós estamos com Deus, quando estiver embaixo nós estamos com Deus também. Nós precisamos cuidar um do outro, sem julgamento e sem murmuração, mas com amor e dedicação. E colocando diante de Deus para que a vontade dele seja perfeita, assim como é em nós, na vida do nosso irmão. Deus tem uma vida linda para você em 2021, meu querido. O que Deus tem para você, você não imaginou, mas Deus tem algo diferente para você. Sabe aquilo que você achava que não tinha mais jeito, tem. Deus está preparando para janeiro de 2021. Eu creio. E a Bíblia fala, se eu creio, porque é a glória de Deus, eu creio. Que você possa guardar o seu coração e que você possa sair daqui, sabendo que você tem duas armas. Você tem um escudo e você tem uma arma espiritual só para ser grato ao Senhor. Comece 2021 só agradecendo a Deus. Comece 2021 entre 31 de dezembro para janeiro, só sendo grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ei, não te faltou nada. Se faltou o frango, Deus preparou o ovo. Se faltou o arroz, Deus preparou a farinha. Se Deus faltou a farinha, Deus preparou o cuscuz. Mas eu tenho certeza que Deus não deixou faltar nada na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. E esse é o mesmo Deus que vai continuar em 2021. E até que Ele venha buscar você. E até que Ele venha me buscar. Feche seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Você tem autoridade de falar com o Espírito Santo. Se você quiser pedir perdão, peça. Se você quiser só agradecer, agradeça. É você o Espírito Santo neste momento. É você o Espírito Santo. E que você possa ter ousadia de falar com Ele tudo aquilo que Ele tocou no seu coração. E agradecer, porque Ele tocou no seu coração como tocou no meu. Que você possa agradecer, meu querido, porque o que Ele fez comigo e com você nessa noite, através dessa palavra, foi uma edificação, foi uma preparação, para que nós possamos receber o novo do Senhor com alegria no coração, sem olhar para o passado, sem olhar para nossos erros, sem olhar para nossas falhas. Ei, seja grato ao Espírito Santo, porque Ele já está dentro de você. Quantos gostariam de ter Ele dentro, mas você tem Ele dentro porque você aceitou Ele como Salvador. E Ele faz parte da tua vida, mesmo você querendo ou não, meu querido. Mesmo que você rejeite o Espírito Santo, Ele não vai embora, porque Ele veio para ficar até que o Senhor venha buscar a igreja. E você não está só, e você tem Ele sobre você para te dar poder e autoridade para você viver a vida de Deus. Você precisa viver a vida de Deus aqui na terra. Sabe que tem tantas pessoas se preocupando com o reino lá. Ei, o reino é aqui. O reino de Deus começa aqui, meu querido. Comece a se preparar desde aqui, meu querido, porque o reino de Deus começa aqui. Lá vai ser sua continuação do que você fez aqui na terra. E eu creio que em Deus você fez coisas grandes. E eu creio que em Deus você vai continuar fazendo sim, quer para Satanás ou não. Porque a sua vida pertence ao Senhor. Grande a fidelidade do Senhor por nós. Continue orando e sendo grato. Mas não esqueça de
presentear, meu querido. Ei, começa a levar para 2020. Só a sua mala, não leve mala dos outros para 2020. Faça uma mala nova. Joga velho, joga as coisas velhas fora, coloca as coisas novas dentro da tua mala. Para que essa viagem para 2021, meu irmão, seja leve diante do Senhor e para a tua vida. Aquela roupa velha que você está guardando não serve mais. Ei, para de guardar as coisas velhas. Deus não é vida novo e roupa velha. Deus quer te preparar para o novo dele, minha querida, meu querido. E ele te mostra nessa noite o quanto você é especial. Você é especial para o Senhor. Deus já escreveu a tua história, meu querido, do fim para o começo, e sabe quanto você é fiel. Mesmo nas tuas fraquezas, você é fiel, porque só quem conhece é Ele. Não permita que pessoas lhe falar quem você é em Deus. Ei, quem tem que falar é o próprio dono. Quantas pessoas têm mania de nos apontar? Quantas pessoas têm te apontado, meu querido? Sabe, é pessoas que nos amam. É pessoas que nos amam e muitas vezes nos apontado. Mas quem conhece a nossa preciosidade é o próprio Deus. Quem conhece o seu valor, meu querido, é o próprio Deus, aquele que te formou. Aquele que te formou. Aquele que te formou, Ele te conhece. Uma nova história Deus tem para aqueles que crê e espera nele. E se você crê e espera nele, meu querido, coloca um fim nessa história que você começou, que não ia a lugar, não te levar a lugar nenhum, e começa a escrever de novo. Sabe, nós temos mania de cada vez pegar uma agenda nova. Você não fica com a mesma agenda, então quando você quer uma agenda nova para você ter acompanhamento dos dias. Se o que você fez até hoje, você vê que não vale a pena, começa uma nova história. Escreve tudo novo, porque Deus está aqui para ouvir a tua história, para ler a tua história. Não é feio recomeçar. Ei, não é feio recomeçar. Compensa recomeçar. Compensa sim recomeçar. Compensa recomeçar. Quando você coloca o Senhor acima de tudo, vale a pena recomeçar. Obrigada, Pai, pelos teus cuidados, pelas nossas falhas, nossas fraquezas. Todos os dias, Pai, nós temos nossas falhas, nossas fraquezas. O apóstolo Paulo falava que ele esmurrava a carne dele, Senhor. E o que era bom ele não conseguiria fazer, mas o que era bom ele acabava fazendo. E, Pai, nós não somos diferentes do apóstolo Paulo. Mas por nenhum momento o apóstolo Paulo desistiu de pregar a verdade. Quantos açoites, Pai, quanto sofrimento, e Paulo passou e ele não desistiu. Ele continuou ensinando a igreja do Senhor. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes, porque quem está em nós é muito maior. Ei, quem está dentro de você é muito maior. Você é especial para Deus. Deus tem te contemplado, meu querido. Ele vai te visitar nessa noite. Ele vai te visitar nessa noite. Seja sensível, porque Ele vai te tocar nessa noite. O Senhor é lindo, soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu, Senhor. Abre nossos olhos.
ainda há tempo, Pai. Ainda há tempo. Começar uma nova história. E eu creio, Senhor. Eu creio no grande do Senhor. Aleluia. Muito obrigada.